Noveleiro que é noveleiro sabe que uma das imagens mais comuns de quando a gente pensa em novela é a da mocinha boboca, banana, angelical demais, super ingênua. E eu acho que cada vez mais a gente consegue ver que esse padrão, esse molde está sendo quebrado, né, amiga? Nossa, sim, é muito comum a gente ver aí na história da TV muitas mocinhas passivas, né? Como tu disse mesmo, bananonas, que as coisas acontecem, ela fica só reagindo, mas cada vez mais a gente vê as coisas mudando. Então no vídeo de hoje a gente vai dar vários exemplos de mocinhas que, digamos que não são tão melodramáticas assim. Quer dizer, que podem até ter esse lado bem melodramático, mas ela age e sabe fazer acontecer e quebra um pouco os padrões do que a gente costuma já ver há tanto tempo. Flash gostosa. E vamos começar logo com uma novela que eu acho que ela quebra um pouco dos padrões, das expectativas dos espectadores, pelo menos no início, que é A Favorita, uma novela que inclusive a gente tá maratonando, então se vocês nunca assistiram nenhum vídeo maratonando A Favorita, vão assistir, que a gente vai deixar aqui no card. Pelo amor de Deus! Essa novela, talvez até algumas pessoas podem discordar da gente botar essa mocinha aqui, mas eu vou logo explicando que é porque no início a Donatella, interpretada pela Cláudia Raia, ela não parecia ser uma mocinha. O João Emanuel Carneiro, ele quis justamente confundir a cabeça do espectador, botando características na Cláudia Raia, na Donatella, muito que são associadas a vilãs, né? Que é aquela coisa pomposa, aquela coisa meio arrogante, de falar alto, de ter uma postura, né, mais pomposa mesmo. E palhafatosa. Isso, e ter um antagonista que tem todos os estereótipos de mocinha, né? Que é falar mais baixo, que é agir com calma. Aquele figurino bem puritaninho que a gente sabe que a Flora usou e abusou no começo. Só que depois da grande reviravolta de que a Flora era a verdadeira vilã, a gente sabe muito bem que, na verdade, a Donatella era uma grande chorona. Ela ficou bem uma fase assim, ela chorando copiosamente. Mas, mesmo que as pessoas vão falar que não, ela é melodramática assim, eu penso que a Donatella não perdeu a essência dela. Ela está passando por uma fase difícil na vida dela. Bem difícil. Então eu ainda acho que ela é uma mocinha que tem uma força diferente, sabe? Ela não se deixa abalar, ela não é tão passiva quanto parece, ela tem uma voz ativa. Tanto é que agora que a gente tá vendo ela com o Pepe, a gente vê o quanto ela quer ir falar com a filha dela, o quanto ela se vira nos 30 ali pra conseguir fugir da polícia. Ela é uma mocinha diferente, ela é uma mocinha que não é só aquela típica passivona que a gente conhece. Então eu vejo algo legal na Donatella. Ela sofre muito. Acho que até antes da revelação ela já tava sofrendo bastante. Mas como tu disse, ela em nenhum momento abaixa a cabeça, em nenhum momento ela deixa de lutar pra sair de onde ela tá, sabe? Então, tudo bem que tudo vai dando errado, mas ela tá sempre sendo ativa ali, sabe? Dona da sua própria história. Sim. Ela faz o destino dela. Dona da sua própria história, Donatella. Nossa, é isso aí mesmo, Rafael. Ai, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. A próxima, aqui é uma história assim já conhecida, batida pra gente noveleiro. Até porque, se não me engano, ano passado teve uma reprise, tá tendo esse ano, não sei. Que é O Cravo e a Rosa. O Cravo e a Rosa é aquela novela que sabemos, Valci Carrasco no seu prime da sua carreira, a Golden Age do Valci Carrasco, que conta a história de Catarina, uma mulher que ninguém consegue tomar rédea, ninguém controla. O pai dela acha que ela não vai ter jeito, o pai quer que ela se case, que ela encontre um rumo, mas pra ele não dá, então ele faz um trato com o Petrúquio pra que ele consiga domar essa fera. Lembrando aqui que só a ideia de a forma como a trama usa muito isso, né, da ideia de que ela é uma fera, ela é uma megera, uma história em que essa novela é baseada, né, a Megera Domada, do William Shakespeare, ela já é uma ideia jocosa, né, um estereótipo jocoso, é uma caricatura, mas ainda assim a gente não pode ignorar que a Catarina, ela tem uma força muito grande. Ela não se deixa abaixar, ela realmente sabe o que quer e ela não vai abaixar a cabeça pra ninguém. Sim, e ela era uma mulher muito diferente de muitas da época, né? Ela era inclusive feminista,
claro, a gente fala que o Valci, ele coloca vários estereótipos de feministas, sabe? Que muitas pessoas até pensam errado, né? Mas a gente não pode deixar de falar isso, né? Que a Catarina, ela tinha seus ideais, ela lutava por eles. E ela, como o Rafael disse, ela realmente era difícil de domar, porque ela queria muito que as coisas fossem do jeito dela. E ela, quando ela não gostava, ela quebrava prato mesmo, ela gritava, ela esperneava. Mas ela também tem um lado doce e que tem um romance na novela que, inclusive, hoje em dia, se as pessoas assistissem, podem até achar problemático, porque de fato é, né? Que é bem gato e rato, mas eu acho assim, uma protagonista totalmente diferente do que a gente costuma ver e que inclusive acho que é uma das minhas favoritas aí do Valci Carrasco até, das novelas de Valci Carrasco. Uma coisa interessante dessa novela é que ainda que a Catarina seja a protagonista da história, há também uma heroína bem melodramática na trama, que é a própria irmã dela, a Bianca, personagem da Leandra Leal, que ela justamente é o estereótipo da mocinha, boazinha, fofinha, que quer namorar, mas não pode porque a irmã tem que ser a irmã mais velha, né? Ela tem que casar primeiro. Mas ainda assim, tem a heroína melodramática tá ali, né? Só é a coadjuvante dessa vez. Sim, e até hoje reassistindo eu acho muito legal e muito divertido, assim. Eu não acho que ficou perdido no tempo. Eu acho que se encaixou até. A gente tendo um olhar crítico hoje em dia, a gente super passa algumas coisas de lado, mas ainda assim gosta muito da novela. E a Catarina é um amorzinho, gente. Tinha que estar aqui, com certeza. Agora a gente indo pra cidade fictícia de Santana do Agreste, tinha uma mulher lá que quebrou todos os padrões conservadores da época, que é a Tieta. Que a trama da novela é muito interessante, né? Porque começa no passado, né? A gente conhecendo por que a Tieta foi rechaçada de sua cidade. Claro, tudo puro suco do machismo da época, do conservadorismo e da hipocrisia daquela cidadezinha do interior da Bahia, que ela era considerada uma mulher promíscua e ela foi expulsa dessa cidade pelo seu pai, pelos moradores e por sua família. Então, ela volta um tempo depois buscando vingança de todo mundo ali. E eu acho que a Tieta, ela representa muita coisa, acho que ela representa muito Inclusive a novela foi transmitida em 1989 e o Brasil estava passando por um momento assim também, né, de quebra do conservadorismo. Então, eu acho que a Tieta meio que representava um pouco disso, sabe? E ela quebra todos os padrões possíveis na novela. Ela era uma mulher que se vestia de maneira muito extravagante, que falava o que ela queria falar, fazia o que ela queria fazer, se envolvia romanticamente com quantas pessoas ela quisesse. Envolvimentos polêmicos, né? Envolvimentos polêmicos, que ela chegou até a namorar o próprio sobrinho. Sim. Numa relação que, assim, gente, eu não consigo nem acreditar que isso aconteceu em uma novela. Inclusive tem uma cena de Tieta muito interessante em que o sobrinho dela fica falando mal da Ninete, né, que é a travesti da trama, interpretada pela Rogéria, e a Tieta repreende ele, falando que cada pessoa tem que viver da forma como desejar, que se todas as pessoas saíssem da mesma fábrica, com o mesmo molde, do mesmo padrãozinho, o mundo seria enfadonho, a vida não teria a mesma graça. Então eu acho que, no geral, a Tieta tem uma mensagem muito importante. Ela realmente veio pra mostrar pro mundo que não dá pra você ficar sendo fiscal da vida alheia, sabe? Eu acho que essa é a ideia principal da Tieta. Não, sem falar que é uma protagonista que terminou sozinha na novela, né? Ela até tem vários romances e tem gente que inclusive gostava muito dela com o personagem de José Maia, mas ela termina a novela sozinha e nenhum problema em relação a isso. Acho que a personagem pode terminar com alguém ou sozinha, acho que o que importa é a construção dela, mas eu acho isso muito legal, ser uma novela do final dos anos 80, início dos anos 90 e ter isso, sabe? Eu acho que ela realmente quebrou vários padrões aí e foi muito importante também por tudo que ela mostrou pra muita gente, sabe? Acho que Tieta, ela é incrível e inclusive ela está aí no Globoplay, quem é que tá assistindo, quem é que tá maratonando,
que muita gente já terminou de assistir, Tieta. E se tem uma novela que conseguiu nos apresentar não apenas uma, mas 3 protagonistas que fugiram daquela heroína típica do melodrama, essa novela foi A Força do Querer, na qual Glória Pérez nos apresentou Ritinha, Geisa e Bibi Perigosa, cada uma delas com uma trama que mostrava mulheres diferentes, com ideais diferentes e que estavam longe de ser perfeitas. Na verdade, a coisa mais interessante dessas protagonistas é o fato de que elas eram bem ambíguas, elas tinham seus defeitos, cada uma delas tinha uma personalidade muito forte e que tinha em comum o fato de que elas queriam algo e não iam deixar nada passar na frente. Nossa, a gente tem a Ritinha, que era a sereia da novela, né? Acho que só isso já deixa a história dela muito interessante, né? Porque tinha esse lado meio místico, né? E era uma mulher que se colocava em primeiro lugar em relação a tudo, sabe? Ela se botava em primeiro lugar e que se dane os homens. Ela era ela faz o destino dela. Mesmo ela tendo romances na novela, acho que sempre ficou muito focada em como ela queria fazer e construir a própria história dela. E ela é uma personagem cheia de defeitos mesmo. E inclusive muitas pessoas espectadores até não gostavam dela, né? Tinha gente que não gostava muito da Ritinha, não. Eu acho uma personagem ótima. Mas tinha gente que se irritava com essa... que as pessoas às vezes achavam ela meio egoísta demais, né? E a gente tem também a Bibi Perigosa, a Fabiana, que é Fabiana, né? Ela começou a novela, é muito legal ver a evolução, né, dessa personagem, porque ela começa a novela apaixonada por um homem, aí depois passa o tempo, ela tá casada com outro cara, e você vê que ela faz tudo por esse outro cara, inclusive se mete no mundo do crime por causa dele, mas depois ela realmente cria um fascínio por esse universo e vira a a dona da porra toda, a Bibi Perigosa, que toda gente adora assistir, é super fã, né? Eu sei que você é meio, né, fã da Bibi Perigosa, mas tudo bem. Mas tem gente que adorou essa personagem, porque realmente é uma personagem incrível da gente assistir, mas ela é cheia de defeitos, tanto é que no fim eu pelo menos torci pra ela pagar pelo que ela fez, sabe? Ela se deslumbrou com aquele mundo, ela tava realmente perdida, se apaixonando pelo poder. A gente tem que entender que a Bibi, apesar de ela ser um ícone da mulher forte, que consegue as coisas do jeito que ela quer, ainda assim ela tá no lado errado, né, gente? Sim. E a gente tem a Geisa, né? Só que a Geisa, eu acho assim, das 3, eu acho a mais melodramática. Eu acho a mais certinha das 3. Apesar dela ter uma história que é muito interessante, assim, de primeiro, né? Porque ela é policial, ela quer ser lutadora de MMA. E isso por isso só já é bem diferente, né, do que a gente costuma ver, né? Porque são profissões geralmente muito masculinas e eu acho que a novela quis justamente mostrar ela querendo ser algo assim. Então, isso é bem legal. Mas assim, eu acho que depois ela vai acabando ficando... Assim, se for comparar as 3, eu acho que é a mais certinha das 3. Mas ainda assim, eu acho ela bem importante e diferente, sabe? Eu acho que a ideia, na verdade, da Geisa, que torna ela diferente, é porque ela com o Zeca quiseram fazer uma coisa meio Catarina e Petrúquio, sabe? Ficaram brigando daquela forma bem cartunesca dele, sabe? Eu acho que foi uma reinvenção dessa. Talvez seja a trama mais... não sei se ficou boa no final, mas ainda assim não tira o mérito da Geisa ser uma personagem carismática. Não tira. Até pelos embates que ela tinha com a Bibi Perigosa, né? Eu achava muito legal as duas em cena, sabe? Mostrar um pouco da ambiguidade das duas, delas brigando entre si. Não é nem rivalidade, né? Aquelas rivalidade, amo. Mas assim, ver as duas personagens tão diferentes em cena e tendo embates uma com a outra é muito legal de assistir na TV, né? Agora, antes da gente ir pra nossa última protagonista, nem tão melodramática assim, a gente tem que lembrar vocês que a gente tem uma campanha agora no Apoia-se, um clubinho de membros pra quem quiser ter mais contato com a gente, quiser ajudar a gente a continuar produzindo nosso conteúdo de qualidade e de forma que a gente consiga sustentar o nosso canal. Não deixe de visitar o nosso link aqui embaixo, que qualquer ajuda já ajuda muito a gente. Agora a gente vai falar de duas mocinhas de uma novela, que inclusive, gente, essa novela, ela tá concorrendo
nas nossas próximas maratonas. Assim, a gente abriu uma votação, não sei se vocês sabem, da nossa próxima maratona depois da Favorita. E essa novela está concorrendo. Sim. Então, quem quiser, é só pra lembrar aqui que também tá na descrição, né? Também tá no link da descrição pra vocês votarem qual vai ser a nossa próxima maratona dentro do tema Romances Açucarados. Ah, inclusive, quem é clubinho do nosso membro, quem é membro do nosso clubinho já sabe quais são as 4 novelas aí que estão... As infos que ganha quando você é do clubinho. Olha aí. Os scoops. Os scoops, já sabe as novelas que estão na frente. Mas enfim, isso não vem ao caso. Vamos falar de Lado a Lado, que tinha 2 protagonistas maravilhosas, que eu acho, inclusive, uma das melhores protagonistas dos últimos tempos. Não sei, posso estar aqui exagerando. Que é a Laura e a Isabel, é interpretada pela Marjorie Chiano e pela Camila Pitanga. A Laura, né, que era... Primeiro, eu acho até que ela é, talvez, uma feminista da época. Eu vi assim, quando eu assistia, porque ela era muito estudiosa e ela queria meio que mudar o mundo, queria fazer... Ela queria que as pessoas em volta fossem melhores. Era uma mulher que eu admirava muito assistindo. Ela, inclusive, conhece a Isabel no dia do casamento dela com o Edgar. Apesar de que quando ela vai casar com o Edgar, ela nem quer casar com ele mais. Apesar dela ter conhecido ele há um tempo atrás e gostar dele há um tempo atrás. Quando eles vão se casar, ela nem tá mais afim de casar com ele, porque ela não conhece mais aquela pessoa que ela conheceu há tempos atrás. E ela... eu adoro essa personagem. Eu adoro o fato dela querer... Ela era professora, né? Então ela queria ajudar sempre as pessoas. E ela é muito... A história dela não é só romance, sabe? É muito mais que isso. E essa sede de mudança da Laura é algo que ela, inclusive, compartilhou muito com a Isabel. A Isabel, ela começa a história como uma empregada doméstica, só que ela acaba engravidando de um homem branco, que acaba fazendo com que ela seja mãe solteira antes do que ela imaginava. Ela dançava, né? Então quando ela acaba indo pra França, fica rica, volta pro Brasil. E quando ela volta pro Brasil, ela consegue, junto com a Laura, depois de trancos e barrancos, criar uma escola no Morro da Providência. E se tem uma coisa que é apaixonante sobre a Isabel, é que ela não deixou que nem as barreiras da época, do fato dela ser mulher ou do fato dela ser negra, impedisse que ela conquistasse seus sonhos. E é muito legal que a trama faça com que a amizade dessas 2 mulheres tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão parecidas, pudesse fazer construir um novo sonho, construir uma nova possibilidade de vida. Pense em uma novela que tinha uma missão, sabe, diferente. Era uma novela bonita mesmo, muito mais do que só romance. Inclusive a autora da novela, Cláudia Lage, fala que as mocinhas de Lado a Lado foram pensadas para ser feministas mesmo. É uma novela feminista. Sim, e é legal também falar, porque mesmo os romances delas, porque a Isabel tinha um romance muito bacana com o Zé Maria e a Laura com o Edgar, mesmo esses romances, eram romances sempre muito bem construídos e que as 2 tinham era um relacionamento muito saudável, os 2 relacionamentos, sabe? Eu não sei se assistindo hoje eu mudaria de ideia, mas eu espero que não, acho que não, uma novela muito antiga assim, mas eu achava os 2 romances muito saudáveis. E isso também não é tão comum, sabe? Quantas vezes a gente vê esses casais aí de novela, protagonista, cheios de problemáticas, sabe? E eu achava os romances muito bons, sabe? Também. E claro, a história delas, como a gente falou, ia muito além dos romances, né? Não eram histórias que se guiavam por homens, sabe? Mas a gente vai ficando por aqui. Não deixe de comentar aqui embaixo se você consegue pensar em outras protagonistas que também fogem, né, dessa ideia melodramática de uma mocinha certinha, meio bobona, meio mosca morta. Comenta aqui embaixo. Também não deixa de dar uma curtida pra ajudar a gente, compartilhar com seus amigos noveleiros. E ainda ficando por aqui. Tchau, tchau!